Se eu fosse seu sócio ouvindo isso aí, eu acho que, não diria que eu daria 0, mas eu daria entre 0 e 1, porque perder prazo e perder o que é combinado, né, a tua palavra que você dá pro lead ali, é a coisa mais importante que você tem. Ele não te conhece, a primeira impressão é que fica. Eu falei, eu acho que eu tenho alguma carta branca ali, alguma moral para chamar a galera da RD para talvez ampará-los nesse momento que eles estão. Nós somos agora uma agência parceira da RD Station. Vocês estão ligados nisso? Palmas para nós, cacete! Cliente oculto, Fábio Ricota, processos estruturados. Caramba, a Quadri está com quase tudo preparado para dar esses próximos passos de maneira muito mais organizada e, consequentemente, mais lucrativa. Eu estou, de verdade, muito ansioso por esses próximos passos. Mas antes eu tenho uma missão muito importante para eles. Eu agora vou introduzi-los a um cara que é uma fonte de inspiração na minha vida. E ele é incrível, sério. Como se não bastasse cada um dos mentores que vieram aqui, este cara bebe muito dessa fonte. E isso aqui, principalmente, isso aqui que eu criei, que o Nantab é minha fonte de vida hoje. O Binado obviamente, é um projeto que eu não sei o quanto pode acontecer, mas ele tem muito mais, para mim, um viés muito mais interno, né? Isso que aconteceu aqui, a Quadri precisa fazer. A gente fazer um spin-off, né? Criar um produto que pode ter uma vida depois e que pode, inclusive, ganhar mais dinheiro do que o produto principal. E eu vou trazer alguém aqui que vai... Sério, eu vou trazer alguém aqui que vai adicionar essa pitada de inovação na Quadri. E assim, ó, aqui é o nosso game change também. Aqui a Quadri vai dar um pulo gigantesco. Sério, é uma honra ter esse cara. E eu vou buscar ele aqui também. E eu quero que vocês recebam com muita alegria. Meu nome é Eduardo Campos Pereira, eu tenho alguns negócios. Astronauta Martech é um deles, é o principal, uma agência focada em educação e ensino. Além disso, eu sou mentor da RD Station e diretor de educação da Brad em São Paulo. Senhoras e senhores, Eduardo Campos, Bom dia, senhor. Olá. astronauta. Seja muito Tudo bem-vindo. bem? Obrigado. Tudo bem? Prazer, Amanda. Prazer é meu. E aí, tudo bem? Vamos saber que tu é de verdade, não é uma IA? Eu sou amanhã. Eu sou amanhã, eu não sou de verdade. O de verdade chega meio-dia. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, animados. Expectativas para hoje? Olha, falar bastante sobre inteligência artificial, mas aplicada aí no nosso contexto, para que a gente ganhe dinheiro. Tá. E o que vocês estão usando de inteligência artificial hoje na Quadri? Bom, hoje a gente usa muito o ChatGPT para a parte de desenvolvimento de sites, então para otimização de plugins, criação ali de códigos quando necessário, também para a parte de redação, para geração de ideias, para criação de conteúdo. E até só antes que você passe para o próximo, em redação, o nosso redator acho que é um dos mais entusiastas de IA que a gente tem no time. Só, qual que é o nome dele? É Paulo. Paulo. Ele testa muitas IAs diferentes. Além da redação, né? Em outras Além da coisas redação, também, mas sim. quando começou toda essa onda de IA, ele testou aquelas várias específicas de copy mesmo. Então, copy A, tinham várias específicas, ele testou várias. Hoje ele tem uma conta no GPT pago que a gente, né, fornece, então ele tem criado os agentes para cada cliente, né, treinado no tom de voz de cliente para conseguir ter um histórico e tudo mais. E ele, inclusive, auxilia o time de design em, por exemplo, quando tem alguma ideia para um post que demanda uma imagem específica, até pensando no nosso nicho, né? Então, às vezes, por exemplo, eu preciso de telas num ambiente comercial específico, tipo
por ela exemplo, numa academia. numa academia. No E às vezes mercado, não tem foto em banco de imagens com isso. Aí ele gera, ou algum vídeo. Então ele ajuda o time de design no brainstorming dessas imagens, né? Tá. E aí é onde vai Sim, para sim. design com Na com parte uso, de né? criação de imagem a gente utiliza bastante nesses casos bem específicos e também a gente utiliza alguns agentes internos para otimizar rotinas. Então, um agente de gestão de projetos para poder pegar um grande compilado de informações e organizar isso dentro do nosso padrão de briefing, por exemplo, Tá. para ajudar a organizar e otimizar para não fazer isso manualmente. E temos o FreePic e o Invato, que agora eles têm também, né, IA embutida, e o time tem experienciado um pouquinho disso também. Tá. Lindo. O discurso está maravilhoso dentro dessa sala, dentro dessas paredes aqui. E lá fora as pessoas sabem que estão fazendo tudo isso? O mercado sabe que vocês estão usando inteligência artificial? O mercado... O cliente de vocês sabe? Alguns clientes sim, os que E a o gente que eles usa. acham? Os nossos clientes gostam bastante porque eles são tão animados com isso tudo, né? Alguns clientes até às vezes vêm e falam assim, olha, eu fiz um roteiro, eu fiz uma ideia aqui com IA, então eles Legal. tentam embutir isso na gente também, né? Eles E vocês demandam- aumentaram o FII quando vocês começaram a utilizar a inteligência artificial? Não. Então eles não estão gostando tanto assim, né? Por que não teve uma valorização no trabalho de vocês a partir do momento que vocês estão agregando qualidade dentro do projeto do cliente? Olha, talvez não foi colocado como um diferencial, Exatamente esse é o ponto. virou parte do processo. Tá maravilhoso o processo de vocês nessa sala, tá maravilhoso, mas como que o cliente tá vendo isso? Uhum. Ele tem que enxergar que isso é a entrega intangível de vocês. Cara, eu acho que essa é uma dúvida até que para outras agências, né? Em geral, isso está muito conectado a otimizar processo, a economizar. Mas será que o cliente percebe isso como, pô, eu estou agregando valor para ti? Pô, e até tem um certo receio. Na do verdade, nosso você está lado. trabalhando menos, Qual que é o né? receio? Não, receio de falar talvez com tanta propriedade que a gente está utilizando para, de certa forma, parecer que a gente está reduzindo a carga de trabalho humana mesmo. Tá bom, beleza. Nesse sentido. Faz sentido, faz sentido. Um ganho direto que a gente teve com isso foi... A gente não demitiu ninguém por causa de IA, Tá. mas a gente deixou de contratar pessoas porque as pessoas se tornaram mais produtivas Perfeito. com a agência de IA. Tá. Então, internamente, a gente teve um ganho de financeiro com isso, mas não diretamente, né? Um ganho de economia. Aham, perfeito. E aí, se vocês tiveram um ganho de economia de tempo, vocês colocaram um cliente para faturar mais? Pois é isso que a gente vai fazer. A ideia aqui hoje é a gente entender qual é a entrega intangível que a agência de vocês faz ou pode fazer a partir de hoje para que vocês agreguem valor com isso. Ninguém que contrata uma agência quer o post bonito, quer o e-mail marketing funcionando, quer o site maravilhoso, quer o outdoor mais bonito da entrada de Curitiba. Quem contrata uma agência quer ganhar tempo. O que a gente tem que vender para as pessoas é tempo. Por que a gente paga R$10 numa garrafa de hotel, numa garrafa de água dentro de um hotel e paga R$1 na garrafa de água no mercado? Porque eu ganho tempo, eu não preciso sair do hotel, ir para a rua, não é seguro, não conheço, nunca vim para cá, então eu prefiro comprar lá, é comodidade, é tempo. Então, se o time de vocês está passando para o cliente a percepção de que ele só está economizando tempo, mas não está dando visibilidade sobre o que ele está fazendo com o tempo que ele ganhou, aí a gente tem um problema. Então, o que falta talvez seja isso. Às vezes a gente pensa assim, bom, fazer um relatório para o cliente vai levar 1 hora, mas agora eu faço em 5 minutos. Que bom, a sua tarefa lá dentro do Antab vai continuar tendo 1 hora para ser registrada. Porque você vai fazer em 5 minutos, você vai ter 55 para analisar aquele relatório, para conversar com aquele dado. E aí o cliente ganha, o cliente vê valor. Porque dele está entendendo que você automatizou o que podia automatizar, porque ele também automatiza na vida dele. Se não, ele estava a cada venda que ele faz ligando para o contador e emitir nota fiscal. Ele faz isso? Não, ele usa um sistema. Então, inteligência artificial nada mais é do que uma ferramenta. E a nossa ideia aqui hoje é justamente mostrar como que a gente vai gerar valor dentro dessa ferramenta, criando um novo departamento dentro da agência de vocês. Ei, escuta isso aí. Escuta isso aí. Vamos conversar com o time deles? Bora? Bora? Agora, A ideia é a gente fazer um conteúdo educacional ali com o time de vocês sobre inteligência artificial. Entendi que vocês já têm bons casos de uso. Quero mostrar um pouco de como a gente está fazendo dentro da Astronauta Martech os nossos casos de uso hoje. E, com isso, a gente vai receber alguns feedbacks deles através de um formulário interativo ali. E a gente vai criar esse departamento juntos aqui hoje. Vamos lá. Nós temos um agente de inteligência artificial que ele foi criado para vocês
para a gente falar justamente sobre esse tipo de solução. A gente tem um guia prático para o departamento de inovação da Quadri. Ele já existe, ele já está treinado dentro de todas as skills e habilidades que a gente tem no departamento de vocês. E ele pode simplesmente ajudar a gente a fazer um roteiro de implementação de uma área de sucesso do cliente dentro da Quadri, que tenha todas as conexões entre as áreas e departamentos, para que a gente possa elaborar um programa de treinamento completo para um colaborador que hoje faz a parte de analista de marketing dentro da agência, então ele está acostumado a conversar com todas as pessoas do time, integrar todas as áreas, mas essas entregas acontecem de uma maneira muito manual, e a ideia é que a partir de agora a gente consiga automatizar essas coisas. Mas o que a gente precisa no primeiro momento é que esse guia prático ele seja desenvolvido para a gente começar a implementar esse departamento de inovação com inteligência artificial dentro da Quadri. E esse assistente simplesmente transcreveu tudo isso que eu conversei com vocês aqui agora, dentro do próprio ChatGPT, e ele vai estruturar para a gente todo o treinamento que eu preciso fazer, seja para o Vitor ou seja para outra pessoa, para a gente resolver este problema. Só que como a gente vai fazer isso? Enquanto ele está processando aqui, criando para a gente todo esse roteiro de implementação da área de sucesso do cliente, a gente vai ter tudo isso daqui organizado dentro do nosso querido Nantab. O que a gente precisa fazer primeiro? Criar um departamento de inovação dentro do Nantab. Isso aqui é tarefa para vocês fazerem ontem. Isso aqui já devia estar criado. Sabe por quê? Porque aqui dentro uma das primeiras coisas que a gente vai definir vai ser um fluxo de entrada. Vai ser um primeiro fluxo de entrada de demandas de inovação. Da onde vão vir essas entradas de demanda de inovação? Do formulário que o time de vocês vai preencher todo dia. Esse formulário ele não é só para uma ação dinâmica que está acontecendo hoje. Esse formulário é para quando o Vitor acabar uma reunião com o cliente, ele abrir o formulário e colocar a sugestão para a próxima reunião do que ele pode melhorar no processo. Esse formulário é para na hora que o designer de vocês abrir o Photoshop, ele tem um insight e pensa assim, nossa, mas e se eu usasse o Figma ia ser muito mais simples, ele anotar ali. Esse formulário aqui é para na hora que você receber uma planilha desorganizada para fazer o controle financeiro ou fazer um reembolso, você pensar assim, como que eu organizaria isso daqui? Tudo que no dia a dia vocês olharem para o lado e pensarem assim, nossa, e se a pessoa que está do outro lado da tela me mandasse diferente? Vocês vão abrir o formulário e vão preencher. E tudo que vocês preencherem lá vai entrar aqui nesse primeiro fluxo. Dentro do Nantab, Departamento de Inovação, fluxo de trabalho de entrada de demanda. Esse fluxo de entrada de demanda é onde, com o ChatGPT, tal qual eu fiz aqui agora, a gente vai ter uma demanda, por exemplo, do roteiro de implementação da área de sucesso do cliente. O que ele sugeriu para a gente? Listar todas as áreas que interagem com o cliente. Quem que interage com o cliente dentro da Quadri? Performance, social design, conteúdo, BI, atendimento. Pelo que eu entendi, vocês têm uma pessoa que vai centralizar isso a partir desse momento, mas tem todas as áreas com que ele vai interagir. Essa demanda vai entrar aqui, nesse fluxo de trabalho de entrada de demandas. E ela vai passar por todo um processo de vocês. Vocês três vão olhar para essas demandas aqui. E todas elas vão estar dentro de um dashboard. Quantas demandas de inovação o time de vocês trouxe para vocês vai estar ali? 50 demandas. Quantas vocês quiseram evoluir e quantas vocês não quiseram evoluir? E o porquê? Só que não é para vocês terem uma decisão racional sobre colocar isso no pipeline ou não. É para bater o olho e falar, isso daqui vale, isso aqui não vale. Tá, e uma outra pergunta, desculpa. Eu não sei se eu vou saber formular a pergunta certa, mas pelo que eu estou entendendo, tu está monetizando os departamentos aqui. Estou monetizando o departamento. Quer ver como eu monetizo o departamento? Uma das sugestões que o meu time, há algum tempo atrás, deu pra gente, que eu vou gastar literalmente toda a folha. Não, eu vou pegar mais pra ti. Não, pode deixar essa aqui, tá bom. Tá tranquilo. Não vai fazer mais. Uma das soluções que há algum tempo o meu time ele passou pra gente foi o seguinte. A gente tinha um problema que era o quê? Eu gastava, mais ou menos... A gente tem dentro da Astronauta poucos clientes, tá? Na Astronauta Martech é uma agência nichada, tem só educação e ensino, então tem poucos clientes. Só que a gente tem um ticket médio mais alto. Toda semana eu tenho reunião de relatório. A última vez que eu fiz um relatório e salvei como relatório do dia X ao Y.pdf, acho que faz alguns anos. A gente só usa dashboard. 5 minutos para jogar a conversa fora. A gente chega pontualmente, nem sempre o cliente vai chegar, é normal, super acontece. 10 minutos para apresentação do relatório. 10 minutos para apresentar todas as otimizações que a gente propôs e 5 minutos para fechar a reunião. Isso aqui é o nosso cronograma de reunião. 30 minutos. Se a gente quiser, a gente faz em 30 minutos. E a gente tem feito cada vez menos. De 1 hora eu fui para 1h30. Sangrou minha operação.
De 1h30 eu caí para até 45 minutos de reunião, mas que dá para eu fazer em 30 se eu precisar. Lucrei, concorda? Aí o que eu faço? Cliente, para a gente seguir nesse modelo aqui, eu vou precisar fazer um reajuste para você lá na frente, mas eu não vou falar disso. Sabe o que eu vou fazer? O cliente me paga 5, não é? Tá, quanto ele investe de mídia? Vou chutar que ele investe 2. Estou provando mais resultado em mídia, não estou? O que vai acontecer? O cliente pode investir 2,5, porque ele está gostando mais. Aí ele pode investir 3, porque ele está gostando mais. Aí ele pode investir 4. Quem investe 4, investe 5, né? O que aconteceu? Em setembro desse ano, o teu cliente pagava de mídia, ele tinha um custo por mês para manter tudo isso aqui funcionando de quanto? De 7 mil. Só que no final do ano, em setembro do ano que vem, ele tem um custo de 10 mil. Ele foi de 7 para 10. Ele não subiu de 5 para 5,5, ele subiu de 7 para 10. Porque o custo dele era de 7 dentro do mês, hoje é 10. Aí o que eu faço para ele? Cliente, agora que você tem uma estrutura que está funcionando, a gente está super otimizado, perceba a evolução que a gente teve no projeto. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma pessoa dedicada para fazer o teu atendimento, você vai economizar em mídia R$1.000 e ao invés de você pagar esses R$1.000 em mídia, eu vou colocar uma plataforma de automação em CRM para ti. Que agora é o teu custo otimizado. Em um ano, você foi de 2 mil de investimento de mídia por mês para 5. Seu cliente cresceu pra caramba. Ele mais do que dobrou o que ele investiu em mídia por mês. Ele tem lead pra caramba para trabalhar e não tem uma ferramenta de CRM. Então agora ele vai ter uma ferramenta de CRM. E aí você vai fazer só um reajuste? Não. Porque na hora que você for renegociar com ele, você precisa incluir o CS, que a gente tem como departamento novo. Você precisa incluir a gestão de CRM. Você pode incluir o treinamento para o time dele. E quanto custa essas coisas aqui? Elas não estão dentro de R$500, elas estão dentro de R$5.000. Então foi um ano de educação do cliente. E onde eu faço isso? Aqui. Na onde está a parte de relatório de vocês hoje? Vamos imaginar que ela está aqui em gestão de tráfego. Como eu melhoro ela o suficiente para que essa área de gestão de tráfego possa ir para um nível 2.0 e gerar lucro em todos os outros setores? Isso é inovação. E eu monetizo isso daqui. Porque quando eu faço esse movimento departamento por departamento, que é a ideia dentro do novo fluxo de trabalho que vocês têm, a gente consegue entender exatamente na onde eu vou cobrar mais, na onde eu vou dar como um benefício e na onde eu vou cobrar menos. Quando eu faço isso, eu tenho um contrato de 5 indo para 10, para 15, para 20. Eduardo, e nessa questão de trazer esse serviço para o cliente, você também coloca, independente do valor, mas coloca um quantitativo de quantos problemas vão ser resolvidos dele? Não, é tempo. Entenda que cada uma das coisas que essa pessoa descobre pode gerar um novo contrato, um aditamento. O que eu estou vendendo é um tempo. Então, para resolver isso, você também atrela para resolver Eu não estou te vendendo um contrato para resolver nenhum problema. Eu estou te vendendo um contrato de gestão de inovação. Tá. É como se eu tivesse um gestor de inovação as a service. Uhum. É isso que eu tenho. Então ele vai estar disponível em tantas reuniões, em tantas entregas, fazendo um mapeamento rotineiro. Aí vamos lá. Primeiro mês desse concierge de sucesso ou de inovação, um outro já tem um terceiro criado. Ele descobriu 4 problemas. Vamos imaginar que um desses problemas a Quadri resolve, então vocês vendem. Os outros não. Vocês não são agência? Agencia. Tem um problema do café. Cara, e se a Quadri tiver a própria marca de café ou a marca que intermedia a compra entre fornecedor, marca e cliente? É uma nova empresa, não é nem da Quadri, pode ser até um novo CNPJ. Ah, mas esse cliente ele tem um problema que é um problema visual. É o problema da fachada de todas as lojas estar uniforme. Tá, a Quadri não faz isso, mas e se a gente fizesse? E se existisse um parceiro nosso que fizesse? Só que quem assina é a gente. Então, o que eu estou vendendo para ele, o que eu vendi para ele é um contrato de inovação. Tá? Ele me paga, eu vou chutar, 10k por mês. Aqui dentro eu posso descobrir que ele tem um problema que eu resolvo, que ele vai me pagar mais 2, mais 3, mais 50. Porque eu vou estar me permitindo ouvir o meu cliente e falar para ele, não, eu quero que você me traga todos os problemas. Terapia. É basicamente terapia. Com o cliente. Eu quero todos os problemas, porque a gente vai entender de todos os seus problemas que não estão solucionados, quais deles eu consigo solucionar ou não consigo solucionar. Mas o meu serviço é te entregar esse mapa completo para você saber como resolver o problema. É isso que eu vendi.
minha preocupação seria na questão, até tendo esse cliente em vista, de beleza, fechamos, temos esse produto novo contratado, esse serviço. E aí ele fala assim, incrível, tenho 20 problemas. E aí eu tenho um concierge para tentar fazer a gestão disso tudo. Não, o concierge não faz gestão de problema. A gestão de problema tá aqui, o concierge tá aqui. Eu vendi para ele a gestão de inovação. Aí vamos lá. O teu concierge achou um problema. Esse problema é resolvido internamente na empresa? Qual é o papel do seu concierge enquanto entregável? Listar todas as dependências e interdependências para esse problema ser resolvido, criar um fluxo visual de como esse problema vai ser resolvido, criar quais são as tarefas base que são manuais no processo que ele mapeou, que podem ser automatizadas, e definir quais são os KPIs que podem ser utilizados para essa entrega acontecer para resolver este problema que você mapeou no contrato de inovação. O que seu concierge vai fazer? Isso daqui. Quem vai executar essa tarefa aqui? A gente, tá pronto, eu já entreguei para o cliente, é o meu serviço. Quem vai executar cada uma das coisas da lista? O cliente. Minha dúvida é justamente dessa primeira etapa até aqui. Se eu tenho uma entrada muito grande de demandas, né, de necessidades entrando aqui, que precisa passar por esse processo, porque aí falando da nossa gestão de tempo, né, eu posso ter 4 itens, como você tinha sugerido, tinha listado, mas pode ser que o cliente me traga, incrível, quero 20 coisas para vocês me ajudarem a pensar. O que você está vendendo é o tempo. Se em 1 hora o seu cliente consegue trazer um problema com profundidade, é um cenário. Se ele consegue trazer 20 sem profundidade, é outro cenário. Mas o que você vendeu foi a 1 hora. Isso não muda. Entendi. O que você está vendendo é o tempo dessa pessoa dedicado para a inovação daquele projeto. Vamos lá. Se eu contrato uma pessoa para ser CMO da Quadri hoje, concorda comigo que a agenda dela vai ter que ser autogerida, senão não vai funcionar? Se você o tempo todo ficar colocando coisa na frente dela, não vai funcionar, vai travar, é a mesma coisa. Então, o que vocês estão vendendo é um serviço que tem uma exclusividade altíssima e que ele tem que ser autogerido. Isso significa o quê? O seu cliente pode trazer 20 problemas, tá tudo bem. O papel dessa pessoa aqui é definir quais são os 3 prioritários para esse trimestre. E o papel dessa pessoa também é mostrar para o cliente o quê? Por que eu só vou olhar para os 3 dessa lista que você trouxe. E aí você vai perceber que se ele te trouxe uma lista de 20 problemas, se você resolve esse daqui, você já cria 50% da solução desses outros 2. Tá, entendi. E ele não tem essa visão. Entendi. Se você traz essa visão para ele, ele fala, não, então foca só desse daqui, nem olha os outros 3 na hora. Que se aqui tiver o que a gente vai para os outros. É isso aqui que vocês estão vendendo, é gestão. O Eduardo Campos deu uma palestra para o time da Quadri sobre como implementar de forma correta a inteligência artificial dentro dos processos da agência. Sério, o Eduardo deu uma aula. E se você quiser assistir essa palestra completa, acesse pelo QR Code o episódio estendido na área de membros do Nantab. E já aproveita para compartilhar esse conteúdo com o seu time. E aí, o que vocês acharam disso tudo? Cabeça tá fervendo de ideias. Incrível. Fez todo sentido. Vocês, todo sentido. mas mais do que sentido, vocês conseguem ver aplicando? Sim, total. Ainda mais pensando em nicho. Toda a questão de resolução de problemas pode encontrar problemas que fazem sentido para o nicho como um todo. Então a inovação, ela Sensacional. Bom, então, incrível. acabamos de inserir mais um departamento na Quadri e um departamento que tem um potencial gigantesco de botar mais dinheiro nesse bolso. Gostamos. Mais dinheiro nesse bolso. Vamos pra cima? Vamos. Então bora. Obrigado. Tamo junto. No SOS Agência eu vim com a missão de falar sobre inteligência artificial, mas muito mais do que falar sobre ferramenta, a minha intenção aqui foi mostrar para eles um pouco da minha metodologia de inovação acelerada por inteligência artificial. A expectativa aqui é muito simples, que eles apliquem tudo isso que a gente acabou de fazer ali dentro da sala e que o time também interagiu na dinâmica, mapeiem quais são os problemas que eles têm dentro da agência e consigam enxergar novas fontes de monetização que vão ser precificadas e vendidas tanto para os clientes que eles já têm hoje dentro da agência quanto para novos clientes. Então realmente, esse episódio que eu gravei aqui agora, essa mentoria com eles, é para a gente tentar ajudar esse movimento de levar a Quadri para um próximo nível no jogo das grandes agências, que muita agência pequena tem dificuldade de entrar e tem muita agência grande que acha que está fazendo um monte de coisa legal, mas tem um carinha ali do lado, num quarto isolado que já está fazendo. A ideia foi mostrar para eles que é tão simples aplicar inteligência artificial no processo e que a gente não pode ter medo de fazer tudo isso. A expectativa é essa, que eles vendam, monetizem mais e melhor os contratos que eles têm hoje e a Quadri chegue num próximo nível do jogo.
É do estágio, do contrato que eu fui lá ontem falar com a professora e com a diretora. Aí a gente fez uma entrevista e organizou algumas coisas. E aí a questão é que eles fizeram uma proposta bem deliciosa. E aí, muito provavelmente, 99% de certeza que eu vou aceitar. O que deixa as coisas mais complexas. Por isso que não vou atrasar muito você. Por isso que não sei como vai ficar daí os horários, essas coisas, mas provavelmente eu preciso sair da Quadri. E eu tenho uma outra proposta para te fazer. Porque com toda a questão do reality, a gente tá, enfim, mexendo em muitas coisas, né? E uma das coisas que a gente tava repensando não, né? A gente precisava contratar mais de uma pessoa, pelo menos, meio urgente, que seria a pessoa responsável pela parte de estratégia. E aí, a gente, enfim, né, começou a desenhar esse cargo e tudo mais, mas são algumas posições que a gente está pensando, né? De estratégia, o Vitor, a partir de próximos... Até final do mês, talvez ele já esteja 8 horas. Mas a gente pensou que você é uma pessoa que já tem se envolvido muito na estratégia dos clientes. É uma pessoa que entende muito bem dos clientes já. E até por conversas, acho que você teve com o Rodrigo, de que o teu foco não é ficar fazendo post, mas a gente que está desenhando isso ainda, ia te apresentar depois, mas dado o contexto, de que você se torne essa pessoa, ou seja, você seria o próximo cargo mais alto da Quadri, de ser a estratégia. E aí a gente ia contratar um redator júnior, que ia ficar abaixo de você, para que você treinasse, para que você, enfim, repassasse suas coisas, como que você usa a IA para fazer as coisas, etc. Para ser o operacional, e você ia subir para esse nível. Então você ia ser basicamente o que o Victor era antes. E claro, isso vem com aumento de salário, um monte de coisa. Mas é uma vaga que a gente precisa, mas a gente pensou que antes de abrir para fora, pra gente faria muito sentido que você fosse essa pessoa, se você, claro, tivesse interesse e tudo mais, mas enfim. É interessante. Você não necessariamente deixaria, assim, de imediato a se envolver com redação. Você vai definir toda a estratégia da redação, materiais especiais que você queira fazer, por exemplo, vai ter um e-book que vai ser, tipo, putz, muito legal, e você quer ser o cara que vai produzir algum material específico, ou algum site específico, você ainda vai poder. Mas mais que isso, a tua competência passaria a ser a definir como que as coisas têm que ser feitas de redação, qual que é a abordagem, estratégia de como... Eles estão te esperando lá? Não, acho que eles estão só... Eles foram buscar alguma coisa lá embaixo agora, enfim. Tá. Mas não precisa me responder agora. Mas... É porque eu também não queria esperar passar o reality, esperar fazer todas as coisas, talvez aparecer mais no reality para daí dar notícia, soltar a bomba, não é meu perfil, né? Então eu queria avisar o quanto antes, até estava bem nervoso de ter que dar essa notícia no meio da correria, porque eu sei que vão ter mudanças e tudo mais, mas... Enfim, tem objetivos pessoais envolvidos, Sim, questão de querer tocar a vida, sair de casa, casar logo também, enfim. Então, passei muito tempo ponderando essa questão da estabilidade do trabalho como licenciado que ela traz, e a situação tá ruim, né? Você não vai ser professor e vai ganhar 100 mil por mês e tudo mais. Mas é uma progressão, muitos professores abriram as portas, estou participando de um edital, a chance de sair é baixa, mas estou participando de um edital para fazer intercâmbio em Portugal por 1 ano, que é bastante tempo, então teria mais isso envolvido.
Enfim, esse semestre veio cheio de novidades e coisas a mais, assim, que eu não tava esperando, eu achei que fosse demorar muito mais para acontecer. Até quando que você precisa ter a resposta lá? Ou não sei se já deu? Não, até semana que vem, Tá. segunda, terça, assim. Então, te diria assim, pensa um pouquinho no que eu te falei, eu vou tentar ainda hoje te passar uma ideia de valores para você ter um cenário um pouco mais completo. E aí, de repente, amanhã, de tarde, final da tarde, a gente conversa de novo. Tá bem. Tá bom? Tá. Nós temos cá um desafio e tanto, e eu quero te apresentar aqui a quadra. Eu sou a Karine Sabino, sou o CEO da Adobe, embaixadora da RD Station, e hoje eu vim aqui para ajudar a Quadri na gestão de pessoas. Quero dizer para vocês que pode ter 30 realities, ela estará nos meus Estarei vídeos. sempre presente. Que é impressionante. Aproveitem, porque, enfim, temos uma dona de uma agência de sei lá quantos funcionários que lida com este tema que ela vai trazer com maestria. Então, Karine, Pronta para show é receber seu. o BO com vocês. Opa. Isso que importa. Qual é a disposição de vocês pra gente falar de gestão de pessoas hoje? Um 1 ótimo milhão. dia. É, ótimo. Bora, tu não sabe. Eu ia perguntar, É que é- essa erguidinha sobrancelha dela, assim, ó, da Amanda, tipo, e aí, o que rolou? E vou te dizer, se eu tivesse escrito esse roteiro, não teria sido tão legal. Ai, medo. Foi um dia perfeito. Espera aí, vai mudar minha dinâmica ou não? Talvez dê um contexto a mais. Talvez só, dê um contexto a mais. Que não vai mudar. Tá, qual é o BO do dia? Assim, a gente tem visto várias coisas e uma das coisas no reality era sobre contratar mais uma pessoa para fazer o papel de estrategista para absorver muita coisa que eu absorvi no ano passado em função de um desligamento. E aí a gente pensando em... Um layoff. A gente desligou 2 pessoas do time por questão financeira, uma tinha bastante fator comportamental também, e aí a gente assumiu que temporariamente eu ia absorver essas atividades para a gente estabilizar a caixa. Isso faz já um pouco mais de um ano, né, e ficamos assim. E aí agora tudo ficou muito claro quanto... Isso gerou problemas, a gente precisa contratar um estrategista novo. E aí, a gente pensando entre abrir essa vaga, de repente, se tinha alguém no time, a gente identificou que tem uma pessoa no time que casaria muito bem, que é o nosso funcionário mais antigo. Hoje ele faz o papel de redator, mas ele faz toda a estratégia de redação dos clientes, ele já meio que executa, ajuda ali o time de design, sempre faz um pouquinho a mais. Não, estratégico, tático, operacional na mesma pessoa. Ele se envolve mais do Tá. que o escopo naturalmente, né? E a gente falou, e se a gente trouxer já essa pessoa que é o mais antigo, já conhece muito bem dos clientes, treina ele, transforma ele no estrategista, em vez de a gente trazer alguém de fora, pra gente seria muito mais fluido. E aí a gente contrata um redator júnior pra ficar abaixo dele. Decisão correta, ok. Mas aí hoje ele me chamou pra conversar de manhã que ele recebeu uma proposta numa escola pra ele dar aulas ele tá se formando em letras. E aí ele tá com a gente o quê? Já faz acho que 5 anos, quase isso. Quase desde o começo. Ele entende dos processos, a gente, de tudo mais do que ninguém. E ele recebeu ontem essa proposta, ele me avisou hoje de manhã e ele disse, olha, é uma proposta que pra mim faz muito sentido, talvez eu consiga entrar no intercâmbio em Portugal e eu possivelmente vou sair da Quadri. E aí eu voltei pra ele e falei assim, mas eu também tenho uma proposta pra você. E aí eu falei, daqui estamos dele ser o estrategista. Tudo isso que vocês estão me falando não tinha sido falado pra ele. Não. Não, porque tinha sido erro clássico. alinhado. Erro clássico. A gente decidiu essa movimentação na terça-feira, essa possibilidade de transformar ele no estrategista durante as dinâmicas aqui de reality. E aí a gente falou, beleza, então vamos desenhar essa vaga para fazer essa proposta logo em seguida das gravações. Mas aí, né, veio essa reviravolta e daí eu já dei a possibilidade e aí ele ficou de pensar. Ou seja, agora ele tá... Tá, mas... E como é que vocês receberam isso, assim? Ele me chamou pra conversar. Foi agora há pouco, Agora então... há pouco. Mas o que tá ressoando aí dentro? A gente tá pensando... Como liderança, assim, tipo, qual... Eu vou ser muito direta, eu vou encarnar a Kari, vamos lá. Qual foi o tamanho do tapa? Grande. Forte, Grande, doído. grande. Ainda mais relacionado a uma nova estratégia que a gente estava pensando que era completamente dependente dele. Ou seja, vocês construíram todo um castelinho aqui e descobriram que esse castelinho era cartas de baralho, né? Isso, de um dia para o outro. Vocês acham que hoje a equipe de vocês tem visão de futuro da Quadri? Não um futuro claro, talvez. Porque
A gente abre algumas coisas do que a gente conversa em relação à gestão, do que a gente conversa em relação ao futuro, mas eu vejo que, principalmente por rotina, a gente não consegue trazer a equipe muito para perto disso que a gente acaba construindo. E também por rotina a gente não consegue pensar em como construir esse futuro da equipe. Então são diversas coisas que a gente já conversou, já engavetou em diversos momentos, que são planos de carreira, enfim, o que for relacionado ali a gestão de estudo, ao desenvolvimento de cada um dos times ali. Então são ideias que são pilares muito fortes para a gente e que, para mim, imagino para a Amanda e para o Edu muito também, incomodam da gente não conseguir aplicar da forma que a gente gostaria, justamente por ser um pilar tão forte. Então, nessa questão de rotina, nessa questão de estar engolido ali na produção mesmo, a gente deixa de lado esse contato com as pessoas. E acho que a gente tentou em alguns momentos, e acho que a gente foi até bem sucedido de, por exemplo, de fazer essa visão de futuro da agência, de onde que a gente quer chegar, o que a gente quer para eles, e das conquistas que são de todos, né? Por exemplo, a gente já falou muito de premiação, de progressão de cargo, de coisas de investimento que a gente queria fazer na sala, para a estrutura, para a produtividade deles, mas muitas coisas a gente planejou e não conseguiu executar. E eles estavam a par do que a gente estava querendo de futuro, de até proposta para eles, né? Como até o próprio plano de carreira. A gente já está falando, talvez, mais de um ano desse plano de carreira de apresentar para eles. E muita gente, assim, a gente tem um turnover muito baixo, apesar da situação, mas é um funcionário de 5 anos, né? Ainda está em negociação, né? Mas a gente não tem rotatividade de pessoal. Então, as pessoas, às vezes, vão ficar muito tempo, têm ficado muito tempo, e a gente leva essa expectativa e frustra no não cumprimento. No não cumprimento. Então, acho que hoje, talvez, no momento atual, o que o reality está fazendo pela gente, de a gente começar a ter um novo gás, um ânimo novo, eu acho que a gente vai precisar passar isso para eles, porque talvez a nossa moral não esteja no melhor momento, pela frustração de prometer e nem tudo a gente ter conseguido cumprir. Vocês sabem o que é mais louco disso tudo? Que tudo isso que vocês estão me trazendo é muito mais fácil de resolver do que vocês estão pintando. E eu acho isso bom. E não fui eu que falei isso, foi a equipe de vocês que falou isso pra gente. O mesmo formulário que vocês preencheram ontem, anteontem, a equipe de vocês também preencheu pra gente. E eu quero saber se vocês estão preparados para saber realmente a opinião da equipe de vocês. Por favor, preparado e muito curioso e ansioso. Vocês estão me trazendo, nossa, cara, a gente tá 1 ano com o plano de graduação, não saiu do papel. Ninguém citou plano de graduação. Isso tá só na cabeça de vocês. Trazer para o time uma visão de crescimento não necessariamente passa... É importante? É. Faz sentido ter na empresa? Faz. Mas se eu não posso fazer isso agora, o que eu posso fazer que mitigue esse sentimento de não prosperidade? Porque o baque dessa não prosperidade, ele é muito maior em vocês do que de fato foi na equipe. Sabe o que pega com a equipe? Transparência. Mostrar o tamanho do buraco. E mostrar também o plano de ação para sair do buraco. Porque não vai ser a primeira vez que vocês vão passar por isso. Em 17 anos empreendendo, eu pivotei a agência 4 vezes. Algumas para não entrar no buraco e outras para sair do buraco. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita coisa que eu vou mostrar aqui para vocês que pode e vai mostrar um desalinhamento entre o que vocês pensam e o que a equipe pensa, mas principalmente entre o que vocês pensam. Entre eles? Entre eles. Caraca. Do que vocês estão vendo de uma... 3 formas de ver. Cara, é muito desconexo? Não, mas são pontos de atenção. E a ideia aqui é justamente a gente trazer como eles avaliam a gestão de liderança de vocês, não é as pessoas, tá? A gente não está avaliando CPF. A gente está avaliando o posicionamento de vocês como líderes, como condutores dessa agência. E as percepções de vocês. Porque é muito ruim a gente ficar na dedução, né? Eu tenho uma frase que é assim, ó, ninguém sabe aquilo que não foi dito. E ela serve para a vida. Então, se eles nunca falaram isso para vocês, eles falaram para mim e para o Rodrigo. De forma anônima,
Óbvio. Primeira pergunta que eu fiz para eles foi: qual é o motivo da cobrança na visão da equipe? Pelos quais motivos vocês acham que vocês são cobrados? 50% colocou que vocês cobram disciplina e processo. Outros 33% colocaram que vocês cobram cumprimentos de prazos. 16% colocou que vocês cobram proatividade e iniciativa. Vocês viram que ninguém botou resultado? Tá confortável, né? Então, se aquilo que eu tô trabalhando, se aquilo que eu tô fazendo no meu dia a dia tem impacto ou não, Só tem que entregar no prazo. Meus líderes só me cobram data. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Posso fazer um comentário? Pode. Eu acho que e faz sentido, acho que pra gente é bem a visão que a gente tem que ter. Eu imaginaria algo assim mesmo. Porque, por exemplo, a gente muitas vezes nem chega a cobrar o resultado ou uma entrega super uau, porque o prazo não é cumprido. Então a gente nem chega a cobrar lá, porque as etapas iniciais, claro, não é todo mundo, não é regra, não é sempre, mas a gente tem um problema de disciplina, sim, e seguir o processo, né? Por exemplo, não é para mandar o arquivo por aqui, manda por aqui, eu preciso dessa informação. Olha, isso aqui tá para hoje na tua agenda. Não é o prazo de entrega para o cliente, mas é o prazo que está na tua agenda. Preciso que seja entregue no dia. E nem isso às vezes é feito. Então, naturalmente, o resultado lá ainda... Mas vocês precisam cobrar uma tríade. O churn de vocês não vai acontecer porque atrasou um dia ou 2 dias. Isso é uma coisa de processos, a gente consegue organizar isso muito mais facilmente do que parece, no sentido de antecipar demandas para mostrar para a equipe. Mas o que precisa ficar claro para eles? O que deve ser feito, quando deve ser feito e bem feito. O cliente entra por marketing e sai por vendas. Vocês precisam ter isso claro na mente de vocês. Então, não adianta entregar no deadline e aquilo não gerar impacto nenhum. Sim. A cobrança da equipe não é só sobre a data. Sim. Tem que entregar na data e bem feito. E o resultado em si, ou a expectativa de entrega, nem sempre fica clara. No caso, qual que seria a expectativa mesmo, né? Qual o objetivo disso que eu estou fazendo? E olha o que a Sim. gente falou ontem com a Tati, né? Tudo Sim. que a gente falou ontem Sim. sobre os wow moments. O Né? que o cliente está esperando daquilo, acaba sendo muito fechado na tarefa mesmo, na execução. Então, comecei, terminei, entreguei. Vocês devem conhecer Simon Sinek, né? Comece pelo porquê, Uhum. certo? Vai ficar uma tarefa para vocês. A equipe de vocês, dá para fazer, vocês 3 fazerem um ano, uma conversa e matar isso muito rapidamente. Ou se vocês se sentirem mais confortáveis, pedir para eles escrever. Perguntem para eles se eles sabem o porquê eles fazem aquilo que eles fazem. Por que você faz aquilo que você faz? Por que você faz a redação? Por que você faz... Cara, é óbvio, eu garanto para vocês que não é. Eles não estão tendo dimensão do impacto da tarefa deles no resultado final. E isso está claro aqui. O churn que vocês tiveram não bateu aqui, porque o resultado não é responsabilidade deles. O resultado é responsabilidade de vocês. A Amanda assumiu a estratégia? Problema da Amanda. Se eu tenho um input de estratégia, ok, coerente, alinhado com a expectativa do meu cliente, e uma execução desalinhada, o que o cliente olha? A ideia no papel ou a execução? A execução baseada na expectativa da ideia. E se eu não estou entregando? A gente tem um gap aqui. E esse gap aqui, ou vocês voltam para trás, demitem todo mundo e começam a executar, ou vocês precisam começar a trazer essa visão de resultado. Tá fazendo sentido? Total. Sim. Porque hoje, cara, primeira pergunta, tá? Tá mostrando que tá confortável. Não importa como eu vou entregar, o importante é que eu dê check. É essa mensagem que vocês estão passando. Eu, até cometendo um sincericídio aqui, fui eu que coloquei criatividade e inovação, mas mais como uma crítica do jeito que a gente toca as coisas do que é o que a gente cobra hoje, mas não é o que deveria, sabe? Porque já aconteceu algumas vezes um funcionário dar 18h30 e falar, ó,
Eu tô saindo, Tchau. ficou 2 coisas em aberto. E daí o Bruno fala, não, tudo bem, eu termino. Ou eu que sou do financeiro. A Amanda fala, Eduardo, ficou as coisas em aberto, você pode fazer? Faço. Eu sou o dono, né? Eu vou fazer. Mas eu acho que às vezes a gente prioriza tanto a criatividade, fazer bonitinho e tal, e falta o resultado. O que deve ser feito, É o que quando deve ser feito Uhum. e bem feito. Faz A gente sentido. não vai abrir mão disso. Afinal, a gente é uma agência. Mas isso precisa vir alinhado com todo o restante. Se chega final do dia e tem coisa a ser feita ainda, alguém errou no caminho, sabe? Ou a gente montou uma agenda que não cabia no dia, ou não foi feito o que era para ser feito no dia. Mas não pode ser comum, né? E olha aqui, Edu. Sentimento da equipe. Há realmente cobrança? A maioria acha que não. A gente cobra, mas não muito. Talvez algumas Tá alinhado ali, coisas. pelo menos que a cobrança é pouco, né? É pouca. Pelo menos isso tem em comum. Ela existe mais com esse medo de posicionamento, É na minha pouco. visão. E eu acho que está muito relacionado com o que a gente falou de segurar a bomba, de não ser transparente até com a equipe e tudo mais. É o medo de, se eu cobrar, ele vai embora. Se eu fizer isso, ele vai embora. Mas vocês E não aí- cobraram e estão indo. Então, Então, mas justamente eu acho que a gente cobra pouco e eu esperava que a equipe tivesse essa visão que eles são pouco cobrados. Porque Bruno assume muita coisa, eu assumo muita Mas coisa. isso é e até- horrível, gente. É, sim, concordo. Isso não é um ponto positivo. E é um retrato do que a gente tem sido até então. Mas olha Mas- que loucura. Uhum. E se a pergunta fosse sobre pressão? Aí a maioria se acha pressionado. E olha que visão deturpada das coisas. Opa, eu não sou cobrado, mas eu estou sob pressão? Pressão do quê? Entende que tá tão cômodo, tá tão confortável, tá tão legal aqui que qualquer ajustezinho, opa, peraí, tá fervendo pro meu lado. Pressão. Pressão do quê? Sobre entregar prazo, sobre fazer o que foi contratado para fazer? E 2 colocaram que não, né? Que zero pressão. Zero pressão. Entendem o que eu quero dizer? talvez dependa até da posição. Ou dependendo. seja, a galera que vocês executam, que vocês ficam para fazer depois. Posso sair às 18h30, não cumprir o que eu precisava fazer, não tem pressão. Edu faz, Bruno faz, alguém faz. Ó. Só que isso aqui é um ponto de... Cada um entende pressão de uma forma. Existe bastante subjetividade aqui. Só que o que eu tô falando pra vocês? A hora que vocês forem aplicar tudo aquilo que vocês estão vendo dentro do reality, Aí a panela de pressão vai apitar. aí, meus amigos, vocês vão ter que entender que pode ficar gente pelo caminho. E que bom que fique. Vocês não são pai, vocês não são mãe, vocês não são nada dessa galera. Por mais que eu goste, que eu ame, que eu veja eles no nosso futuro, não é uma decisão unilateral. E enquanto vocês estiverem preocupados em não cobrar em ser confortável para eles, vocês não vão conseguir fazer isso dali. Porque o mínimo que vocês fazem hoje... Difícil isso, né? Eu não tô aqui para gerar medo em vocês, mas vocês precisam ter isso de forma consciente. Pô, a gente vai agora começar a cobrar resultado, a gente vai fazer alinhamento de processos, a gente vai ajustar isso aqui, vai ficar mais nítido quem entrega, quem não entrega, quem entrega bem, quem não entrega bem. Pode ser que algumas peças fiquem pelo caminho. E, de novo, que bom que fiquem. Frase velha, piegas, mas super funcional. Quem levou a gente de 0 a 100 não vai levar a gente de 100 a 1 milhão. E não é sobre mudar o CPF que está junto com a gente. É sobre quanto essa pessoa está disposta a evoluir ou não com o nosso modelo de negócio. E a escolha não vai ser só de vocês. Tem gente que quer, tem gente que não quer. Tá fazendo sentido? Total. Sim. Inclusive, lembrei eles de algo que vocês às vezes esquecem, que vocês também são pessoas. E que vocês também precisam cuidar de vocês. É agora que a gente chora. E que é corresponsabilidade da equipe também cuidar de vocês. Vocês precisam cuidar entre vocês
de vocês, deles, mas lembre que tudo é uma via de mão dupla. Tudo é uma via de mão dupla aqui dentro. Vocês não podem esquecer de que vocês também são pessoas. Gestão de pessoas passa primeiro por vocês. Se vocês não estiverem bem, nada aqui dentro vai estar bem. Sabe aquela frase do não existe CNPJ forte de CPF fraco? Ponto, é isso. É isso. Vocês precisam ser acolhedores entre vocês. Mas lembrem que a equipe também precisa acolher vocês como pessoas. Vocês vão errar, gente. Vão errar pra cacete. Vão errar muito. E faz parte do jogo. Não adianta ficar se punindo, aumentar o tamanho do chicote. Ai, sabe, lamúrias. Porra, esquece, mano. Qual é a resolução disso daqui? Transparência, bora, o plano de ação é esse. Dói? Vai doer pra cacete. Várias vezes. Várias vezes. Vai perder o sono? Vai. Me dói ver a Amanda com o olho lacrimejando. Verdade. Verdade, eu me coloco muito no lugar de vocês. Mas acho que vocês precisam pensar no cara, que bom que a gente decidiu fazer isso agora. O melhor momento para vocês ajustar o que vocês precisam ajustar é agora. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? Vocês não precisam fazer nada sozinhos. Nada sozinhos. Primeiro porque vocês têm entre vocês três. E eu espero que vocês lembrem de mim e da Mayra. Não porque a gente é exemplo de muita coisa, a gente é bem doidinho também. Mas de ser apoio sempre, concordando ou não concordando. Vamos chegar no senso comum, vamos tomar a decisão juntos e a gente vai juntos. Vocês precisam ter apoio entre vocês. Jamais dizer eu avisei, eu sabia. Porque isso aqui faz parte de vocês três. É uma escolha de vocês três estar aqui dentro. Antes de ser uma escolha da equipe. Antes de ser uma escolha da equipe. Outro ponto, vocês têm mentores. Vocês têm o Rô, agora vocês têm eu, vocês têm Marcelo, tem... Cara, a pessoa que vem depois é uma que me manda o WhatsApp quase toda semana. Então vocês têm esses canais, vocês têm para quem pedir apoio. E eu sei que o Ricota fez vocês irem pro plano de parcerias da RD. Então agora, galera, vocês têm um ecossistema monstruoso para ajudar vocês nisso. Monstruoso. Sem querer revelar... eu já falei minha idade. Sem querer revelar minha idade, mas já falei minha idade. Eu tô há 13 anos do programa de parcerias da RD. E o mais legal do programa de parcerias é que às vezes eu não sei o que fazer, mas tem alguém lá dentro que sabe. Para além da RD. Tem uma agência que já errou junto, tem alguma agência que está passando pelo mesmo problema, tem uma agência que já evoluiu muito além daquilo que eu evoluí, que vai me mostrar o caminho das pedras, como eu estou mostrando para vocês. Tem uma galera que ainda não passou pelo que eu passei, que eu consigo chegar lá e dizer, eu tô aqui para ajudar, meu coração está aqui, estamos juntos. A própria RD tem N ferramentas para ajudar vocês. De crescimento mesmo, de prosperidade. Então, assim, vocês já tomaram a decisão de entrar, pelo que eu sei, né? Vocês já tomaram a decisão de estar lá dentro da RD. Façam uso do ecossistema. Façam uso do network. A gente precisa ter consciência de que quando a gente entra no ecossistema, exemplo do partner da RD, do programa de parceria da RD, o retorno ele vem na mesma proporção que a gente se doa. O retorno vem na mesma proporção que a gente se doa. O que eu tô falando? Cara, então a gente precisa ir pra lá, virar palestrante, mentor. É legal pra caramba. Mas não é isso. É saber fazer uso das ferramentas que estão lá dentro. É tirar tempo para avaliar como essa decisão de vocês de agora ser parceiro vai ajudar vocês para traçar o plano de crescimento. Que seja através do network, para que vocês possam errar menos, para que a gente tenha mais pessoas ajudando vocês a ampliar a visão de vocês, porque a gente não vai decidir, eu tô aqui só para dar pitaco no modelo de negócio de vocês, essa é a grande verdade. Com todo o sentimento de que dê muito certo, de tô aqui para ajudar, com toda a transparência e verdade que tem em mim, mas a verdade é que toda decisão daqui para frente é de vocês.
né? Então, que seja para o network, para a gente ampliar esse raio, essas visões, essas percepções, que é algo muito rico, seja para treinar a equipe, seja para fazer um novo desenvolvimento de esteira de serviço que pode facilitar a vida comercial de vocês para que a gente não coloque todos os ovos no mesmo cesto, né? Que a gente tenha visão de mercado, que a gente saiba o que vai acontecer antes. Então, assim, já que vocês tomaram a decisão, lembrem que agora isso aqui, isso aqui e isso aqui não é só mais missão de vocês. Que vocês têm todo um ecossistema para ajudar vocês a evoluírem, a vocês crescerem. Para muito além da equipe de 6 pessoas. Para muito além das portas dessa sala. Para uma visão de negócio e de crescimento que, de fato, passa por quem já vivenciou tudo aquilo que vocês vão vivenciar a partir de agora. Com erros e com acertos. Com erros e com acertos. Saibam fazer uso disso. Saibam fazer uso disso. E é a nossa expectativa para o reality agora como um todo, né? Agora a gente tem muito mais mentores, né? Tem uma equipe maior com o ecossistema da RD, o que a gente espera de poder ver agora outras agências para ter esse contato, e o salto que a gente deu lá atrás, a gente quer dar um salto muito maior agora. Mas a gente sabe que isso é o que fez total diferença já pra gente. Que legal, que bom. Fico feliz. Bom feedback. Lembrem-se que a RD é muito mais do que uma ferramenta de automação. Usem ela como uma ferramenta de crescimento mesmo. O ecossistema é isso, sabe? O Ricota falou ontem, desculpa aí, mas de fato o dado do Ricota, 50% do faturamento dele é oriundo de negócios com a RD, cara. Então, é isso que a Karen trouxe aqui. Aproveita este ecossistema. A primeira delas é uma informação bem tranquila. Até o dia em que os mentores vêm aqui, cara, eles estão vindo, a Cá está vindo pela parceria com a RT, cada um deles pelos seus objetivos, por um convite meu, por gostar de mim. Mas, cara, eu tenho certeza que quando eles saem dessa porta, aí super se conectam com vocês. Eu duvido, e aqui tu me perdoa essa minha audácia, mas duvido se tu vai no Insta dela e dizer, cara, eu preciso de uma ajuda, eu preciso... Daqui, sei lá, olha o que ela falou, que essa pessoa que está vindo aqui é uma pessoa que seguidamente conversa com ela. Eu duvido que se vocês forem lá, ela não vai atender. Eu duvido que se tu for no Insta, no Ricota, as pessoas se conectam com vocês. Então aproveita isso, porque esse é um acesso gigantesco. Eu falei para vocês que a exposição que vocês estão se permitindo fazer, que é gigante, eu não sei se eu teria essa coragem, ok? Mas é um ônus, mas tem um bônus. O bônus é essa rede de relacionamento gigante que a gente está abrindo a porta aqui para vocês, tá? E o segundo recado que eu acho que é bem importante trazer. Eu acho que vocês deviam sentar para trás. Para não cair? Uhum. Ah, ok. O segundo recado que eu preciso dizer para vocês é que eles vão embora. Eles vão embora. Vai ficar vocês aqui. No apagar das luzes, eles vão embora. Na busca do sonho deles, de morar numa casinha, fazer um mochilão. Vai ficar vocês aqui. Eles vão embora. Mas não Paulo, tá? Foi tudo combinado. Paulo não vai embora. E foi tudo para que a gente pudesse fazer toda essa temática com vocês. E você perguntou, ainda. Enfim, pior que como eu confio muito em você, eu acreditei que não era combinado. Paulo está muito quadro. Paulo é muito quadro. Esse canalha falando hoje de manhã, falando, nossa, eu não sei atuar. Foi falar comigo, a mãozinha dele tremia. Ele falou, Quando que foi combinado isso? A gente não conta as negociações que a gente faz no bastidor. É que ele passou de carro por mim hoje e não me deu oi, daí eu pensei, uma coisa tá estranha. Mas não, ele não vai, tá? Foi um pedido nosso pra ele, só pra aumentar, trazer pra vocês de fato uma situação que pode realmente acontecer. Pode realmente acontecer. E pode ser realmente o Paulo. Pode ser a pessoa que vocês mais confiam aqui dentro. Lembra da primeira coisa que eu falei pra vocês aqui? A gente precisa começar a trabalhar novas lideranças. Esse foi o dia mais especial para mim, porque trata de 2 temas que, para mim, são muito caros, sabe? Tanto a parte de pessoas, de como tratar nossos funcionários, de como a gente às vezes protege tanto eles que priva eles de informação que seria importante, tanto para eles se desenvolverem como funcionários, como quanto pessoas. E daí o segundo tema que a gente falou de inteligência artificial também, que é o tema do momento, né? É a ferramenta que a gente precisa dominar no mercado de hoje. Então, tem o Eduardo Campos, que trouxe
como a gente vai fazer isso, como a gente vai implantar um novo setor na Quadri, como fazer esse setor ser rentável e ajudar a Quadri a melhorar em todos os outros aspectos da nossa prestação de serviço foi maravilhoso. Estou bem ansioso para botar tudo isso em prática. Esse foi um episódio emocional e emocionante para mim. Assim, eu acho que não era uma coisa que a gente estava esperando, toda essa coisa do Paulo, nem a primeira parte de que ele fosse sair, nem né, tirar esse band-aid, esse mito de que não, ele não estava indo. Acho que foram duas rasteiras fortes. Bom, né, me emocionei bastante. A Karine é uma mulher fantástica e, enfim, o que ela falou foi... Parecia que cada coisa ela estava falando como se ela estivesse no meu ouvido, falando para mim, assim, aquilo entrando direto no meu cérebro. Foi muito importante, mas foi forte, assim. Nossa, toda a situação bateu muito forte na gente e foi algo que até durante as mentorias a gente ficou muito pensativo. E assim, foi um baque muito grande, um soco na cara mesmo, porque foi um episódio, talvez, de todos o mais emotivo, porque a gente sofreu ali uma consequência, claro, das nossas ações, de coisas que a gente não priorizou e que a gente acreditou no que realmente ali poderia ter acontecido. E como, enfim, a gente tem esse pilar de pessoas muito forte, foi um momento muito pensativo pra gente de o quanto realmente a gente está priorizando tantas pessoas, os sonhos das pessoas e como que a gente consegue fazer com que isso gere retorno para a agência, como que a agência pode ser um CNPJ forte para que a gente consiga cuidar dessas pessoas e que elas cresçam junto com a gente, para que a gente tenha clareza da visão da equipe, do que eles realmente querem. A gente percebeu que as visões dos sócios não estão alinhadas com as perspectivas da equipe, então essa abertura para diálogo, essa transparência é muito importante e a gente percebeu que isso é essencial para que o futuro seja saudável dentro da agência. O Eduardo Campos, né, fazendo uma entrega de inteligência artificial impressionante. Ele simplesmente criou um departamento de inovação na Quadri para lidar com a IA e como fazer que a IA possa de verdade gerar receita para a Quadri. Impressionante, sério, impressionante. A Karine Sabino já é figurinha garantida no nosso reality, né? É a segunda temporada que ela participa e é a segunda temporada que ela entrega muito, né? Então foi emocionante, foi revelador, foi impactante e eu tenho certeza que isso mexeu muito com a Quadri, né? Mexeu muito com os 3 sócios, porque esse é um valor muito importante para eles. Eles realmente cultuam muito essa relação com as pessoas. A Quadri realmente se sentiu verdadeiramente impactada. Precisa atender o cliente, você para para atender o cliente. Exato. E aí eu vou Precisa buscando. entregar um job, você para para entregar o job. Aí quando você vê não está entrando cliente, aí você para para prospectar. Aí, quando você vê está faltando dinheiro, você parou para cuidar do caixa. Exato. Ou seja, você está correndo atrás do rabo.